aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre romance de época e quem me acompanha sabe que a minha relação com esse gênero ainda é muito recente, ainda é pouco explorada. Eu li meu primeiro romance de época só no ano passado, sabe? Sem contar os clássicos brasileiros, né, que a gente lê no ensino médio, na época do colégio. E foi por isso que eu tive uma surpresa gigante com esse livro que eu trouxe aqui pra resenhar pra vocês hoje. E eu tô falando de Contumélia, um romance de época brasileiríssimo da autora Lilian Peixe. E esse livro aqui, além, né, de ser um romance de época, ele tem umas pitadinhas de mistério. Logo no epílogo de Contumélia, a gente já testemunha uma briga super feia entre o Barão de Araribá e o filho do Visconde de Rio Claro, né? E depois disso, né, pouco depois, o Barão é morto e a gente entende que toda essa desavença, todas essas brigas, na verdade, tinham por motivo o adultério da baronesa. E logo depois a gente conhece a mocinha da nossa história, a protagonista, que é a Inês. Ela é uma sinhazinha de só 16 anos, super novinha, e ela mora com a tia dela e também tem uma companheira inseparável, que é a Teresa. A Teresa é mucama, né, da Inês, só que elas têm uma relação muito de amizade, muito de afeto. E a Inês, já no começo da história, ela já tá mergulhada em problema, né? Porque a tia dela é a favor da união da Inês com o Sr. Macedo, que é um cara que ela não suporta. E por outro lado, a Inês começa a perceber ali, né, um interesse repentino do Sr. Azevedo, que é um cara que ela já simpatiza, sabe? Ela já acha atraente. Só que o problema acaba se multiplicando, né, gente? Porque assim, a Teresa e a Inês, elas viajam pra Petrópolis, né, pro noivado da prima da Inês. Mas no trajeto, que vai acontecer assim de um tudo nesse caminho, nessa viagem, vocês vão ver. Mas no trajeto a Inês conhece o André, né, que é um cavaleiro meio misterioso, assim, com os olhos super azuis. E ela logo já fica balançada com esse carinha, né? Só que o André, ele parece estar sendo perseguido, né? E parece que tá correndo perigo de verdade. E no trajeto dessa viagem, a Inês e a Teresa, elas vão se meter em muitos problemas pra ajudar o André. Ah, e a gente que tá lendo não pode esquecer, né? Que no meio disso tudo ainda tem o assassinato do Barão, que não teve uma solução, ficou um negócio assim meio mal resolvido. E a essa altura da trama a gente começa já a se perguntar, né? Será que o André tem alguma coisa a ver com esse assassinato? O que será que aconteceu de verdade? Contumélia me trouxe uma leitura super leve, super divertida e cheia de ação, cheia de movimento, de aventura o tempo inteiro. E o mais legal aqui dessa trama é que ela não fica orbitando ali o dilema da mocinha o tempo inteiro, sabe? Ah, os dilemas amorosos, se tá apaixonada, não tá. Na verdade, o foco tá muito mais, assim, todas as aventuras, tudo que acontece no trajeto dessa viagem, né? E claro, também nas consequências, porque o livro não fica só na viagem, muita coisa acontece depois, só que por causa de tudo aquilo que aconteceu no durante. Sem falar, né, como eu disse pra vocês, que a Inês e a Teresa, elas se metem em muitas enrascadas, elas correm muitos riscos, e isso mostra como elas são mulheres de garra, né? Como elas enfrentam os problemas de frente, por mais inusitados que sejam esses problemas, né? E como eu disse lá no início, o livro tem esse toque de mistério por causa de toda essa história, né, envolvendo o assassinato do Barão. E isso a trama segura muito bem, sabe? É instigante, a gente fica até o final mesmo com aquela dúvida, querendo saber dessa história direito, juntando ali as pecinhas do quebra-cabeça. Eu digo pra vocês, eu fiquei pendurada mesmo, literalmente até o final, sabe? Pra saber o que tinha acontecido com o raio do Barão lá. E também, lógico, né, já tava super envolvida lá com os dilemas da Inês, eu queria saber que fim teve o coração dela, afinal de contas, né? E uma coisa que eu acho muito bacana falar pra vocês é que o livro não só é muito bem escrito, como também a leitura acontece de um jeito, assim, muito fluido, sabe? Cheio de personalidade também, é um livro espirituoso. E eu sempre falo, né, que assim, eu gosto muito de histórias boas, histórias que me prendem e tal, só que na mesma medida, pra mim, né, como leitora, acho muito importante ler um texto bonito, um texto agradável, sabe aquele texto que dá vontade de você sair anotando quotes assim do livro inteiro? Então isso aconteceu comigo lendo Contumélia, que é um texto mais elaborado, mais bem trabalhado, e eu valorizo muito isso quando eu leio um livro. Ai, gente, e outra coisa, o que dizer dos personagens desse livro? Fiquei pensando aqui pra ver o que eu ia falar pra vocês, porque assim, eu gostei muito assim de todos eles, mas a minha preferida com certeza foi Inês, né? Porque assim, apesar dela ser tão novinha, como eu disse, 16 anos, ela já é super determinada, ela já sabe bem o que quer. E óbvio, né, assim, ela tem os dilemas, ela tem a inocência, né, que é muito própria da idade dela, mas ao mesmo tempo ela sabe ser durona quando ela precisa. Um dos trechos, inclusive, que eu mais gostei desse livro
foi uma parte que a Inês, ela fala tudo, ela manda real mesmo sobre o que ela acha das pregações dos padres nas igrejas e tal, né? Ela fala que dificilmente um sermão que ela escuta, uma pregação, dá nela aquele sentimento de querer se tornar uma pessoa melhor. Eles não inspiram. Por quê? Porque todos eles vêm cheios de repressão, de acusação, muito mais do que querer te tornar uma pessoa melhor, sabe? Ari, eu gostei muito disso, sabe? Quando eu vi a Inês falando isso, achei tão sensato, achei tão maduro, sabe? E é um sinal de que, assim, apesar da Inês fazer o que esperam dela, né, na família, na sociedade e tudo mais, ela mostra que ela é uma garota que tem opinião crítica, sabe? Ela pensa, ela reflete sobre as coisas. Tem outra coisa que eu gostei muito aqui, acho que vocês devem imaginar por se tratar de um romance, né? Mas o livro é cheio daqueles momentinhos de tensão, né, entre a mocinha e o mocinho, então entre a Inês e o André, né, cada um de um lado lá, e ao mesmo tempo a gente torcendo, né, falando assim, meu, fala pra ela que você gosta dela, se declara, não sei o quê. E o André, vou falar pra vocês, o André eu achei ele engraçado, eu não me apaixonei pelo personagem, simplesmente porque, eu não sei, ele não é bem o estilo de personagem, assim, que me deixa apaixonada nos livros e tal, né? Mas ele é aquele personagem que eu gostaria muito de ser amiga, por exemplo, né? Ele é engraçado, como eu disse pra vocês, porque, assim, no começo ele parece ser meio mulherengo, todo escorregadio, só que depois ele vai mostrando pra gente que ele é só um garoto, sabe? Ele é meio inocente também e ele tem um coração muito bom, muito puro. E sem falar que ele lê Voltaire, inclusive tem uma hora que ele dá de presente, né, um livro pra Inês, né, o Cândido. Então é isso, esse foi Contumélia. Se vocês não entenderam o título, eu também não tinha entendido, vou falar pra vocês e não vou dar spoiler, porque a autora, ela explica esse título mais perto do fim do livro e ela explica de um jeito bem legal, foi bem tipo, ah, agora eu saquei, sabe? Eu gostei muito. Eu preciso comentar isso pra vocês, o desfecho desse livro foi perfeito, assim, sabe? A autora conseguiu me deixar com o coração na mão até o finalzinho, assim, quase até, tipo, a última palavra, assim. E, cara, foi muito tenso, assim. Essa, sem dúvida, é uma leitura que eu recomendo muito pra vocês. Se você já gosta de romance de época, com certeza vai amar esse daqui. Então, né, recomendo assim, nem sem pensar duas vezes mesmo. Agora, se tem gente aí que é assim como eu, né, não tem muita familiaridade com romance de época, ainda tá descobrindo o gênero, eu acho que esse livro pode ser uma boa pra você, né, começar a meter as caras ali pelos romances de época, sem falar que é brasileiro, né, gente? A história toda se passa no Brasil, a autora é brasileira. Eu deixo aqui minha indicação, então, se você ficou curioso, com vontade de ler Contumélia, de saber mais sobre o livro, eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar e também convido vocês a seguirem a autora nas redes sociais, também vou deixar os links todos aqui embaixo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se vocês gostaram, deem o like, se inscrevam aqui no canal para quem não é inscrito e não se esqueçam de voltar toda semana para novos vídeos sobre livros e filmes. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.